quero, primeiro, agradecer muitíssimo a presença do professor Marçal, da professora Hélida e do professor Marcelo Hager aqui neste painel. Eu, lamentavelmente, estou substituindo a professora Fernanda Fritoli, que teve um problema de saúde e não pode fazer a mediação deste painel. Soube ontem, eu teria designado um outro professor para fazer a mesa de mediação, mas, dado a urgência, a presidência impõe essa necessidade de você fazer tudo, né? Parece aqueles malabares dos semáforos, né? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo, então eu faço isso, o que, aliás, é uma honra, né? Tendo aqui ladeado pelo professor Marçal, pela professora Hélida e pelo professor Marcelo Hager. Então, eu, com isso, eu inicio este, que é o primeiro painel do nosso 34º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, painel no qual nós debateremos o perfil e limites da atividade de controle, as lições que nós podemos tirar da pandemia. Como é que nós faremos esse painel? E eu faço essa breve observação. Todos os congressistas, eu peço que encaminhem as perguntas que eventualmente tenham a fazer no curso da exposição do professor Marçal, da professora Hélida e do professor Marcelo Hager. Por quê? Porque, encerrado o período de 15 minutos em que cada qual exporá um tema que já foi previamente agendado, será franqueado a possibilidade das perguntas formuladas pelos congressistas serem dirigidas aos palestrantes para que eles possam debater. Sem maiores delongas, até pela premência do tempo, eu vou tomar brevemente a licença de apresentar os nossos palestrantes e, em seguida, dar início à sessão de apresentações, de palestras do professor Marcelo Hager, advogado em Joinville, mestre e doutor em Direito Público pela PUC de São Paulo e atual presidente do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina. Também nós contamos com a presença do professor Marçal Justem Filho, que é professor de todos conhecidos, mestre e doutor em Direito Público também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e, por fim, minha estimadíssima doutora Hélida Graziani Pinto, que é doutora em Direito Administrativo da amada Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente exerce a função de procuradora do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Feitas essas brevíssimas apresentações, eu franqueio de início a palavra ao professor Marçal Justem Filho. E, professor Marçal, gostaria que, conforme nós previamente agendamos, no período de 15 minutos, Vossa Excelência pudesse dissertar sobre o seguinte tema que eu lhe coloco. Qual seja, os eventos verificados durante a pandemia evidenciaram a necessidade de alteração do modelo tradicional de controle da atividade administrativa? Professor Marçal, Vossa Excelência tem a palavra para que, no prazo de 15 minutos, possa abrilhantar o nosso congresso com as suas considerações a respeito desse tema. Professor, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos, é uma satisfação participar do evento. Em primeiro lugar, porque o IBDA mora no nosso coração, faz parte da história do direito administrativo brasileiro e esses congressos anuais têm tido uma função de produção de conhecimento novo, de consolidação e de progresso do direito administrativo brasileiro. Em segundo lugar, porque é sempre uma honra participar de um evento com essa dimensão. Em terceiro lugar, porque o evento tem uma série de homenagens a pessoas que são marcantes na história pessoal e do direito administrativo. E, não menos importante, é participar dessa mesa com amigos, doutrinadores e sob a presidência do querido Maurício Zocum. Eu presto a todos as minhas homenagens e falarei, no meu prazo de 15 minutos, sobre a interferência da pandemia sobre a realidade brasileira, sobre um plano específico. Todos nós temos diante de nós a constatação diária e permanente das inovações, dos desafios produzidos pela pandemia, e muitas vezes, no entanto, nós vamos convivendo com eles de um modo intuitivo, em tais circunstâncias que não nos apercebemos das mudanças, das alterações radicais que vão sendo produzidas na realidade. E, em muitos casos,
não nos atentamos para a necessidade de uma revisão do direito ou dos conceitos ou das propostas em vista de desafios que antes não existiam e muitas vezes supomos, e essa é uma suposição que pode estar certa, pode estar errada, que os mecanismos que foram desenvolvidos ao longo de um longo tempo, dezenas de anos e dezenas de meses, milhares de dias, que esses mecanismos são suficientes e adequados para dar conta de situações que são inovadoras, que são imprevistas e eram sempre imprevisíveis. E um dos temas específicos tem a ver com a questão do controle. Nós desenvolvemos de um modo quase vegetativo, na acepção de ter se produzido sem uma intencionalidade científica organizada, nós desenvolvemos um modelo de controle interno e externo da atividade administrativa. Esse modelo tem as suas origens no tempo, na tradição brasileira, e todos nós conhecemos como esse modelo tem funcionado. E a indagação fundamental é avaliar. A pergunta colocada a mim é um desafio no sentido de não afirmar desde logo uma resposta, mas de estabelecer a necessidade de uma meditação. Nós tínhamos um modelo de controle tradicional. Esse modelo serve diante da pandemia? A pergunta tem de ser respondida, ela tem de ser pensada, ela não pode merecer uma resposta intuitiva, sim ou não. Nem é nos autorizado, numa situação de pandemia ou de desgraça generalizada como essa, pretender fazer prevalecer simples posições subjetivas de qualquer natureza, opinativas. Nós temos um compromisso, especialmente como juristas, com a realidade, no sentido de encontrar a melhor solução, e muitas vezes essa melhor solução significa a superação das nossas próprias convicções, na medida que verifiquemos que essas convicções não são mais adequadas e não são satisfatórias e não resolvem a vida concreta das pessoas, porque o que nós estamos tratando aqui não é de uma discussão doutrinária, teórica, ideológica, política, mas é da solução acertada para que as pessoas tenham a sua dignidade preservada, para que se assegure no máximo nível possível a segurança, a saúde, a vida das pessoas e uma vida digna. E, portanto, essa é a questão a ser resolvida. Não é uma discussão teórica de eu acho que é melhor assim ou melhor assado. Nós, como juristas, nesse momento, a meu ver, temos um compromisso com a realidade. Nós temos de encontrar, colaborar, superar um desafio de organizar a sociedade, os recursos sociais, os recursos públicos e privados para termos o modo mais satisfatório de superação de um desafio que não tinha sido esperado, que foi imposto compulsoriamente à sociedade brasileira e que tem de ser resolvido. E, portanto, não é possível que nós pensemos idealisticamente nos seguintes termos: se a minha teoria não é comprovada pelos fatos, tanto pior pelos fatos. Nós não temos o poder jurídico nem o direito de adotar um posicionamento dessa ordem. Nós temos de ter um compromisso de solução dos problemas práticos, e a questão do controle se põe nesses termos, porque o controle foi desenvolvido, em última análise, segundo um modelo de uma outra sociedade, de uma outra existência. Esse controle ele partia de um modelo constitucional, normativo, legislativo, abstrato, e se traduzia numa série de mecanismos de aplicação do controle, de implementação do controle, seja do ponto de vista do controle interno contra o controle externo. E essa concepção de controle era norteada, e sempre foi esse um objeto de controvérsia intensa no Brasil, era norteado muito mais de uma preocupação burocrática, de implantação de mecanismos de cunho procedimental, do que efetivamente no tocante a resultados. Essa concepção se traduzia especialmente numa o ícone do modelo de controle da atividade administrativa que nos interessa, afinal, num caso prático como esse, que é a da questão das contratações administrativas da Lei 8666 e em seus diversos desdobramentos legislativos de diversa ordem. A constatação dada pelos fatos foi que a concepção
que norteava toda a atividade de controle, pelo menos a atividade contratual do Estado, era modelada pela Lei 8666. Em que sentido? No sentido de que, muito embora nós tenhamos várias leis de licitação e várias leis de contratação administrativa, o modelo consagrado na Lei 8666, que reflete o modelo do Decreto-Lei 2300, permeava todos esses diplomas, e ainda que nós possamos ter inovações, pudéssemos ter tido inovações relacionadas ao pregão, ou à RDC, ou a outras questões, ou a lei de publicidade, do contrato de publicidade, etc., ou a essência do modelo era a Lei 8666, que se traduzia no espírito de um sistema de controle extremamente formalista e burocrático e que se manifestava nos mais diversos segmentos da atividade de controle. Por exemplo, o STJ consagrou uma modelagem de interpretação da lei e da Constituição, no sentido de que a mera ausência de licitação implica objetivamente uma presunção absoluta de dano ao patrimônio público. E, portanto, a figura prevista no artigo 10, inciso 8º da Lei de Improbidade Administrativa se aperfeiçoa sempre que deixa de ocorrer uma licitação, ainda que a licitação que não aconteceu não tivesse o condão de produzir qualquer benefício para a administração pública e ainda que não exista prejuízo comprovado aos cofres públicos, ao erário. Existe o chamado dano in re ipsa. É uma expressão latina que é utilizada, com todo respeito ao ilustre STJ, para tentar sofisticar um raciocínio que é juridicamente muito complicado. Então, esse modelo, portanto, ele permeava toda a atividade. Para aqueles que acompanham a atuação dos tribunais de contas, a professora Hélida atua nesse segmento, sabe que a questão toda é a seguinte: qual é a formalidade prevista na Lei 8666? É necessário planejar, é necessário inserir tal ou qual regra no edital. Não foi inserido, não foi planejado, existe um dano in re ipsa. Você não precisa examinar a realidade para verificar se houve efetivamente ou não houve prejuízo. Até é possível que a ausência de um prejuízo efetivo propicie a redução do sancionamento ao particular. Mas a penalidade será imposta a ele independentemente da comprovação da existência de um efetivo prejuízo. O efetivo prejuízo é um agravante que eventualmente pode se desdobrar na condenação, indenização por perdas e danos, etc. E essa distinção ficou clara mesmo no tocante ao TCU, relacionada à questão da prescrição, em que o TCU diferencia as hipóteses de infração administrativa das hipóteses de dano ao patrimônio público para diferenciar pelo menos tem sido assim até agora, a questão da prescrição. Nós temos, então, este modelo, e esse modelo é desafiado. E vejam, a questão toda é que esse modelo se desenvolveu de um modo vegetativo quase inconsciente. Nós aplicamos esse modelo sem ter muita consciência quanto à sua configuração. Nós simplesmente aplicamos assim. E esse modelo foi desafiado pela pandemia na acepção de que, desde logo, se verificou que a adoção da aplicação formal rigorosa desse modelo, da Lei 8666 e seus desdobramentos, era incapaz, insuficiente de fornecer as soluções, de propiciar soluções indispensáveis ao atendimento às necessidades propiciadas, produzidas pela pandemia. Então, já no primeiro momento, houve a introdução de uma regra atenuando as formalidades no tocante a contratações públicas. Em pouco tempo se verificou que isso era insuficiente, era indispensável adotar novas providências e se ampliou, houve uma ampliação muito significativa de todos os mecanismos de contratação direta. E daí, então, passou a se dizer, olha, vai se contratar diretamente, assim, assado, etc. e tal. E o resultado prático, que foi demonstrado pela realidade, foi catastrófico. Ou seja, a ideia de que a licitação é ruim, que é uma ideia difundida entre todos os doutrinadores, todos os especialistas da área, essa ideia ela foi desafiada nos seguintes termos: não ter licitação é pior. Ou seja, nós tivemos, obviamente, eu não posso fazer uma generalização, mas nós tivemos uma pluralidade de circunstâncias e de casos que demonstraram que a pura e simples ausência de licitação, abrir
a contratação pública a um critério de discricionariedade da autoridade administrativa dava margem a uma quantidade gigantesca de riscos insuportáveis para a sociedade e o comprometimento da satisfação das necessidades coletivas de modo equivalente. E, portanto, nós estamos no seguinte desafio. A Lei 8666 e o modelo clássico não resolvem as necessidades da administração pública. E talvez nunca tenham resolvido, porque todos nós temos nos debatido ao longo do tempo com essa circunstância. Não ter licitação pura e simplesmente também não resolve o problema. O quê? Significa que nós estamos diante do desafio de tentar construir um novo modelo de controle que efetivamente produza aquilo que a sociedade brasileira precisa, que é a racionalidade no gasto público, a eficiência no desembolso e um resultado que seja compatível com o compromisso do Estado brasileiro em resolver os problemas da população brasileira. E, portanto, o nosso desafio, talvez como juristas, seja muito grande, porque nos cabe não apenas apontar esses defeitos, mas encontrar soluções. A solução, portanto, não é pura e simplesmente dizer vamos revogar a Lei 8666, vamos revogar todos os instrumentos de controle e vamos remeter a um controle a posteriori em que nós verifiquemos a questão da eficiência ou da não eficiência. Não é essa a solução. Nós precisamos, sim, adotar procedimentos que sejam procedimentos seletivos, instrumentos de controle que sejam mais compatíveis com a evolução tecnológica, com o progresso e, certamente, com os resultados a serem atingidos. Portanto, dentro desse cenário, parece-me, de um modo muito, pelo menos pessoalmente, eu tenho esse entendimento, que o modelo tradicional de controle ele é inadequado, mas a sua substituição, tal como produzida de um modo afoito pela legislação brasileira, não resolveu o nosso problema, não nos deu uma resposta satisfatória, e nós tínhamos diante de nós a necessidade de construir um novo modelo, e esse novo modelo passa claramente por uma nova lei de licitações, e, a meu ver, o projeto de lei de licitações que se encontra em vias de ser aprovado, se é que eu não estou sendo um iludido, mas que é em vias de ser aprovado pelo Congresso Nacional, não resolve o nosso problema. Nós continuamos com uma mentalidade de controle que é muito mais punitiva do que orientada a obter resultados satisfatórios. Portanto, dentro do meu prazo de 15 minutos, essa é a primeira meditação para discutirmos, a partir daí, as alternativas e soluções que possam existir. É uma satisfação participar desse painel. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Marçal. Essas reflexões são importantíssimas, porque também eu, ainda que não só examino o tema pelo ponto de vista doutrinário, mas atuo na prática, eu vejo e constato que, de fato, alguns órgãos de controle, a finalidade tem sido punitiva e não pedagógica, o que causa realmente um problema. Mas certamente vai ser objeto de debate, professor, assim que nós ouvimos a fala da professora Hélida e do professor Marcelo Hager, mas importantíssimas essas considerações. Então, de pronto, eu passo a palavra à professora Hélida para me responder uma pergunta, autoformulada pergunta, mas que faz parte do nosso modelo aqui de nível de debates. Professora Hélida, a pergunta é a seguinte, que eu peço que Vossa Excelência responda. O Plano de Contingência Nacional para Enfrentamento da Pandemia foi publicado pelo Ministério da Saúde em 13 de fevereiro deste ano 2020. Desde então, o cenário sanitário, econômico e social se agravou ao ponto de um quadro análogo ou próximo de guerra. Quais as implicações do fato de não havermos seguido aquele planejamento nacional? E, claro, isso pela ótica dos órgãos de controle. Minha queridíssima doutora Hélida, agradecendo em nome do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo a sua primeira, mas não a última participação no nosso congresso, eu lhe passo a palavra, agradecendo uma vez mais a disponibilidade do seu precioso. Bom dia a todas e todos. É um prazer imenso, professor Maurício. Cumprimento os colegas de mesa. É uma honra para mim. Eu lhe dizia, quando do convite, que a minha formação é em direito administrativo. Meu doutorado, né, foi em direito administrativo. E, claro, as opções de carreira ao longo da vida me trouxeram mais para uma atuação recentemente no direito financeiro. Mas bem perceba a necessidade de agentes só mais fortes
até porque qualquer debate sobre controle da administração pública, sobre a eficácia dos direitos fundamentais, a ideia de consecução de políticas públicas passa pelo orçamento, pelo ciclo orçamentário. E para não me alongar, até que o tempo é curto, eu preparei uma pequena apresentação e gostaria, peço autorização, para compartilhar a tela da apresentação. Ótimo. Rapidamente. Eu vou pedir para o Emerson, que aqui é o nosso suporte da ASP, Emerson, que você dê a professora Hélida. Perfeito, já está concedida. Obrigada. A ideia que me parece cabível nesse momento, e a fala do professor Marçal foi muito feliz em dizer da necessidade de parâmetros de controle, não de mitigação plena das regras que nós temos. Eu trago aqui um ponto de partida que eu considero, na verdade, uma hipótese de diálogo com os colegas de mesa, com todos os, né, com todos os que assistem e participam do congresso do IBDA, que é a ideia de que a gente precisa enfrentar a fragilidade de diagnóstico e prognóstico nas políticas públicas brasileiras. O que está por trás do formalismo excessivo, da lei de licitações, o que está por trás desse controle muito permeado pela dinâmica apenas incidente, primordialmente incidente, sobre procedimentos, um controle que lida com limites mínimos, limites máximos, controla excessivamente prazos, controla parâmetros extremamente protocolares de conformidade com o ordenamento, na verdade, um vazio de conteúdo, um vazio de clareza sobre o que fazer. A concepção das políticas públicas, a concepção da ação governamental, ela tem sofrido um déficit, ela tem sofrido uma insuficiência de diagnóstico. Ou seja, nós não enfrentamos com consistência os problemas e, portanto, na apresentação das soluções, dos prognósticos, também não temos suficiente teste dos vários, o elenco, o conjunto de possibilidades do que pode ser feito, nós não verificamos se são realmente mais adequados. Agora mesmo, na semana passada, em relação ao decreto 10.530, em relação à atenção primária à saúde, se vai ser PPP ou qualquer outro modelo, nós não temos clareza sequer do problema das nossas UBSs. As unidades básicas de saúde, quais são as fragilidades? Qual é o corpo de servidores, inclusive por força da emenda 51, majoritariamente contratado direto pela administração pública? Esse ponto de partida, ele nos permite, em especial, trazer algo que talvez os colegas não tenham ainda se ocupado com a ênfase necessária de investigar e cobrar coerência em relação ao que foi planejado. Podemos não ter um planejamento suficiente, mas há algum planejamento, ainda que formal e protocolar, em todos os municípios e estados, à luz do Plano Nacional de Contingência de Enfrentamento da Covid. Esse Plano Nacional, ele foi publicado em 13 de fevereiro, está lá no portal do Ministério da Saúde, ou seja, uma semana depois da Lei 13.979. A lei é de 6 de fevereiro, o plano de contingência veio uma semana depois, e aqui eu coloquei em especial para debater a resposta diante da situação já de transmissão local. Quando a pandemia chegasse ao Brasil, num cenário que não fosse apenas pessoas vindo do estrangeiro, de outros locais, mas já tendo espraiado a transmissão interna, doméstica do vírus. E as respostas pensadas, concebidas pelas autoridades sanitárias, que, por óbvio, têm conexão intersetorial com a área econômica, com a área social, com a necessidade de a gente pensar a sustentação mínima das atividades econômicas, a preservação da garantia de segurança alimentar das famílias, das pessoas. Bom, o governo concebeu um conjunto de ações no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde, que infelizmente não foi executado. As ações propostas do ponto de vista de vigilância, de acompanhamento dos clusters de contaminação, de distribuição de equipamentos de proteção individual para os agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde da família fazerem esse rastreamento preventivo, não foi feito. Havia a previsão de comprar os testes, inclusive PCR, e mesmo os testes rápidos, depois a eficácia dos testes rápidos foi colocada em xeque, mas havia a necessidade de comprar isso em veloz
perspectiva de escala pelo Ministério da Saúde não foi feito. E mesmo a execução orçamentária, para, inclusive, dar base para a estrutura de leitos de UTI, cuja série histórica vinha sendo bastante reduzida, sabem? Nós tínhamos aí, até 2019, uma trajetória de fechamento de leitos. Dada a forma como o piso federal em saúde vinha se comportando e os estados e municípios sem capacidade fiscal própria de fazer essa expansão isoladamente, por eles sozinhos, é muito oneroso manter leitos de UTI, você tinha tido aí uma trajetória de fechamento de quase 30 mil leitos nos últimos anos. Quando veio o planejamento de enfrentamento da pandemia, o cenário trazido em relação à China, mesmo à Itália, claramente se começou a conceber soluções, se abriria ou não, por exemplo, hospitais de campanha, se contrataria junto à iniciativa privada, se faria requisição administrativa, se faria unificação de leitos. Esse debate pressupõe o quê? Clareza da nossa distribuição territorial de insuficiência de leitos. Em São Paulo, evidentemente, não justificava construir tantos leitos de hospitais de campanha, exatamente porque você tem uma rede privada que, caso, como de fato ficou em alguns cenários, ociosa para atender cirurgias eletivas e tudo mais, poderia ser redirecionada no âmbito de uma regulação de leitos adequada para atender também a Covid. Então, tudo isso foi concebido desde fevereiro, mas a fragilidade aqui está só a título de ilustração, para que depois, caso se interessem, eu disponibilizo a apresentação para que a organização do evento deixe à disposição dos interessados. Mas, assim, havia estratégias que estavam mais ou menos estruturadas e que reclamavam divisão de responsabilidade federativa, com repasse de recurso tempestivo. O problema, caríssimo professor Maurício, é que o recurso de março a junho ele não foi liberado. O Ministério da Saúde e o Ministério da Economia travaram, inclusive do ponto de vista de discussão sobre o regime jurídico dos créditos extraordinários, os medos, os receios, aí veio a própria emenda 106 do orçamento de guerra, a dificuldade de superar, inclusive, todos os medos que se acumularam ao longo dos últimos anos. A execução orçamentária se tornou errática, lenta e insuficiente nos primeiros meses. Por isso, a resposta foi também mais cara. Tivéssemos feito a prevenção adequada em março, abril, certamente o nível de resposta estatal poderia ter sido menor. A atuação lenta, ela se tornou mais onerosa. E esse é um debate que veio agora, há poucos dias, à tona, no âmbito do acórdão 2817 do TCU, que eu faço questão de trazer, inclusive em relação a alguns trechos. Tá? Que o acórdão ele vai fazer a investigação da resposta do Ministério da Saúde, mas que repercute do ponto de vista da intersetorialidade, obviamente na área da economia, na área da assistência social, né, a proteção às famílias mais vulneráveis, e mesmo o horizonte para 2021, cujo cenário orçamentário está muito turvo. Eu preciso que todos tenhamos clareza. Até agora ainda não está formada a Comissão Mista de Orçamento, não há o projeto de lei de diretrizes orçamentais aprovado pelo Congresso e, portanto, o debate do orçamento para o próximo ano, se vai prorrogar a calamidade, se não vai prorrogar, se a gente vai ter capacidade de continuar a resposta necessária, soa muito suscetível ao risco que o professor Marçal falava há pouco, de um cenário de, na ausência de regras, prevalecer o patrimonialismo. Na ausência das regras do jogo, na ausência de uma clareza pactuada sobre o que é prioridade alocativa, é bem o ditado popular, farinha pouca, meu pirão. Primeiro, uma distribuição ainda mais errática dos recursos e, na verdade, aquilo que nós, em direito administrativo, sempre retomamos, a ideia da indisponibilidade do interesse público pelo particular aqui se coloca como um risco consistente no âmbito da execução orçamentária para 2021. Eu só coloquei o acórdão em alguns excertos, aqui é só a síntese dele, mas eu quero passar direto para os pontos de maior fragilidade, porque o tempo é curto e eu não quero me alongar além do prazo de 15 minutos que me foi dado. Eu não quero, Maurício, que me seja contingenciado o tempo. Não tempo é um fator tão precioso quanto dinheiro, né? E a escassez de tempo ela tem que ser administrada com a seriedade
da nossa pactuação prévia. Se eu defendo o planejamento como horizonte de legitimidade, eu vou cumpri-lo. Pois bem, essa tabela, nos autos desse acórdão 2817, ela me chama muito a atenção, e eu destaquei em amarelo, exatamente pela trajetória como aconteceu o processo de execução da despesa. Eu lido com números, e os números eles têm que ser, inclusive, mais... nós precisamos nos apropriar deles, do ponto de vista jurídico, porque eles indicam a real prioridade alocativa do Estado. Aquilo que o ministro Aires Brito dizia na DI 4048 faz todo sentido. Abaixo da Constituição, a lei mais importante da República é a lei de orçamento. Então, vejamos, eu grafei em especial a última tabela, que é a de transferências de recursos, fundo a fundo, ou seja, Fundo Nacional de Saúde, para os fundos municipais de saúde, em que, no final de junho, a dotação prevista e efetivamente paga era só 5 bilhões, e de junho, ou seja, de julho até setembro, já subiu 14 bilhões. Lembrando que o Ministério da Saúde recebeu em valores totais por enfrentamento da pandemia algo em torno de 40 bilhões. Ou seja, metade de toda a dotação acrescida ao Ministério da Saúde para enfrentar a pandemia foi para os municípios. A pergunta que faço é, esse é o melhor modelo? Por que não fazer o ganho de escala necessário da gestão dos recursos no nível da própria União e no nível dos estados? A gente precisava, inclusive, ter feito contratações, como o FNDE faz, por exemplo, de material didático. O FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele faz com larga escala, consegue negociar com o mercado e não gera as disputas que vemos acontecer na aquisição de equipamentos de proteção individual, de máscaras, de respiradores. Esse embate que nós vimos acontecer na área da saúde é porque não houve essa coordenação nacional. E os repasses direto aos municípios, ele soa perigoso exatamente porque também é ano de eleição municipal, em que os parlamentares, com as emendas impositivas, começaram a direcionar esse recurso, carimbando de uma certa forma para influenciar, direto ou indiretamente, o processo eleitoral. É muito temerária a liberação desse dinheiro com essa velocidade, nessa guinada, tal como aconteceu, diante do cenário que vimos de falta de um planejamento adequado, de uma pactuação adequada. Aqui eu chamo a atenção que o Ministério da Saúde, nesse item 77, o Ministério da Saúde chegou a planejar a compra de 24 milhões de testes PCR, que infelizmente não foram distribuídos, não foram de fato atendidos no território nacional. Não houve essa logística de o Ministério da Saúde absorver para si a responsabilidade de coordenação daquilo que era essencial, e os entes subnacionais começaram a contratar com pessoas jurídicas cujo capital social é inferior ao valor da contratação, cujo estatuto não tinha aquele objeto. A gente vê compra de respirador em loja que vendia vinhos e tudo mais. Então, assim, vários indícios de fraude se acumularam exatamente porque a gente não teve esse parâmetro, né? E aqui o que me chama a atenção é que nós não tivemos um plano. Esse final do item 83 mostra bem isso. Nós não tivemos um planejamento para adquirir e para distribuir no território. Se tornou uma espécie de terra arrasada, de todos contra todos, uma disputa federativa do ponto de vista operacional, do ponto de vista da logística dos insumos, né? E aí, veja, a fala da auditoria do TCU é muito forte, né? Como não houve disponibilização dos documentos para avaliar a demanda e depois a destinação dos recursos, é inviável avaliar o grau de execução, eficácia e eficiência das aquisições realizadas. Vocês imaginam que é o TCU, num acórdão da semana passada, ou de 10 dias atrás, apontar a ausência de rastreabilidade dos fins das aquisições feitas. Nós não sabemos a que se destinaram de fato. A sensação de dreno, de desvio de recursos, parece ser mais a regra do que a percepção de que a gente fez o necessário. Vou passar um pouco mais rápido, mas vejam, a dimensão de que houve um trato dos recursos públicos um tanto errático, um tanto inadequado, um tanto suscetível ao bom ou mau humor dos governantes, ela não pode se dar no nível da acomodação de que pena é sempre assim, não pode. A gente já está numa perspectiva de reflexão de que, dada a escassez de recursos, temos que melhor geri-los, né? Esse é o debate, inclusive, da velocidade da execução orçamentária. Eu me lembro de quando a gente questionava a forma como se fazia contingenciamento no início do exercício financeiro,
até agosto, setembro, começava a liberar os recursos, isso em anos regulares, quando a meta de resultado primário era relevante. Então, você contingenciava e só liberava em agosto, setembro, as licitações eram feitas de afogadilho. O planejamento, né, de projetos básicos executivos, se você contingencia os 3 bimestres, né, se você contingencia os primeiros 6, 7 meses do ano e só libera a partir do 9º, do 10º mês, a capacidade de resposta governamental é prejudicada. O tempo da execução orçamentária importa. Eu preciso que os administrativistas pensem que exigir motivação também passa por exigir acompanhamento da velocidade da execução orçamentária, até para melhor formular os projetos básicos executivos na fase interna das licitações. Se não tiver clareza desse planejamento, e olha, eu destaquei com uma fonte maior esse item 94. Ele é muito forte em relação ao debate que trazemos aqui do legado. Será que a gente aprendeu alguma coisa dessa crise no meio dessa pandemia? Olha, déficit na publicidade dos critérios impede o controle social. O principal filtro de controle não é o controle que nós fazemos no Ministério Público, nos tribunais de contas, no Judiciário, não é o controle vertical, a accountability vertical, que de fato vai fazer com que a accountability horizontal vai fazer com que a gente avance. Essa accountability vertical é o cidadão na primeira linha de frente, quem tem a maior capacidade de espraiar e mudar essa lógica tendente ao patrimonialismo. Se a gente não disponibilizar em tempo real, de forma a mais transparente possível, a evidência do caminho do dinheiro, de por onde se gastou e a que se atendeu, a que se destinou cada qual das aquisições, dos serviços contratados, das obras realizadas, há, na verdade, sim, um prejuízo profundo para a qualidade da despesa. Né? Esse dado aqui é um dado importante que vai fazer face exatamente àquilo que eu dizia das emendas parlamentares. As emendas parlamentares impositivas na saúde, elas fazem face a 0,6% da receita corrente líquida. Isso não é pouco. 0,6% da receita corrente líquida da União é muito dinheiro, e esse direcionamento errático, esse direcionamento pouco consistente no seu conteúdo, porque apenas atende ao interesse, de uma certa forma, privado, pessoal, do parlamentar que indica para onde ele quer que o caminho vá. Isso me lembra, professor Maurício, a CPI dos anões do orçamento de 1994. Nós não avançamos em 26 anos no enfrentamento das transferências voluntárias. Quais são as fragilidades das transferências voluntárias? Que trato patrimonialista e errático é esse na liberação de recursos? Porque a gente perdeu o sentido republicano de, se esse dinheiro é necessário, por que não aderente ao planejamento já concebido na seara da saúde? Há planos municipais, estaduais e nacional de saúde. As emendas, elas podem ser vinculadas ao cumprimento das metas já concebidas na área da saúde. Na educação, por exemplo, a gente fala com toda clareza, o Plano Nacional de Educação define a expansão das vagas em horário integral, o pagamento do piso remuneratório. Ora, o gestor não pode escolher gastar fora do planejamento setorial. E esse é o debate das emendas impositivas. Vejam aqui o número, Minas Gerais recebeu um valor per capita muito inferior ao valor do Amapá, sem critério objetivo para isso. Esse é o item 116 na parte final. Não há racionalidade em relação a isso. Quais são os nossos desafios? E aqui caminho para o final, até porque bem tenho consciência do limite temporal. Né? Os nossos grandes desafios em diálogo, inclusive com a fala do professor Marçal Justem Filho há pouco, é como aprimorar o controle para que ele seja aderente à ideia do controle da qualidade, dos resultados. Né? O planejamento ele não pode ser estanque, porque senão ele se torna um fim em si mesmo. A gente precisa da transparência integral e concomitante em tempo real. Inclusive, nesse momento da pandemia, o principal parâmetro de controle, inclusive para nós, dentro dos tribunais de contas do Ministério Público, é a máxima transparência. A transparência como principal critério de legitimidade da despesa. O orçamento de guerra trouxe seus limites, inclusive agora a gente tem esse medo aí, 31 de dezembro, vai prorrogar ou não vai prorrogar, a gente precisa buscar a dimensão da razoabilidade. Não dá para deixar 40 milhões de brasileiros com risco de insegurança alimentar
por falta de pactuação das regras fiscais, das regras orçamentárias. O controle dos custos e resultados, ele precisa numa dimensão que vem lá do Decreto-Lei 200. A gente acha que precisa de novas leis. Não, o Decreto-Lei 200 já falava isso. A própria Lei 4.320, há mais de 50 anos, a gente sabe que precisa de metas físicas e metas financeiras, mas bem formuladas, não metas protocolares que a gente contrata aí. Eu vejo prefeituras contratando consultorias contábeis com modelão pasteurizado de PPA, LDO e LOA, como se fosse um pacote Office de Word, Excel e PowerPoint. A flexibilidade, ela tem que ser, na verdade, lida, construída, ela tem que ser legítima, conforme a pactuação federativa. E não essa guerra fiscal de despesas em que uns contra os outros simplesmente implodem a construção da resposta adequada para a sociedade. O que a pandemia ensinou ao Brasil é que nós não temos um federalismo sanitário cooperativo. Pelo contrário, muito competitivo, muito tendente ao curto prazo eleitoral. O risco de abuso de poder político eu situei bastante, mas apenas deixo isso com muita clareza. Nós temos visto assim, caminhar agora, há poucos dias das eleições, uma apropriação privada do interesse público numa velocidade, numa quantidade realmente inédita, dramática. E aí é que entra exatamente uma proposta. Precisamos voltar a resgatar na origem o dever de motivação do executado em face do planejado. O maior déficit que eu vejo é o déficit de não exigir cumprimento do planejamento. A política pública se torna a escolha do governante de plantão. A execução das despesas, a forma como os contratos foram feitos na pandemia me parecem voluntariosas demais, por isso termino com o meu último item de indagação, de desafio sobre um patrimonialismo resistente. A Constituição de 88 tentou nos trazer a dimensão weberiana do modelo de administração racional legal. Infelizmente, 32 anos depois, a gente percebe a força do patrimonialismo que tenta se reinventar no nosso cenário. O planejamento é uma pactuação intertemporal do que é prioridade. E aqui a minha provocação final, termina a apresentação, é como superar essa lógica de captura, se não pactuando e ordenando prioridades alocativas. Planejar e tornar o orçamento aderente ao planejamento é um ponto de partida essencial para a qualidade da despesa e, portanto, da própria concepção dos objetos contratuais e da ação da administração pública. O desafio, infelizmente, não é só dos órgãos de controle, é da própria sociedade como um todo. Eu sempre digo, professor Maurício, que a origem da corrupção está na fragilidade do planejamento. Não está na licitação superfaturada, não está no contrato fraudulento. A origem da corrupção está na fragilidade do planejamento. Até porque a sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Obrigada mais uma vez. Muito provocativas as falas da professora Hélida, que, de fato, tocam um aspecto pouco conhecido, essa faceta do direito administrativo, que é o direito financeiro. Realmente é pouco conhecido e que revela a imperiosa necessidade de nós retomarmos as guias do direito financeiro, até para bem aplicar o direito administrativo. Certamente vai ser objeto de debate. Eu mesmo já anotei umas 2 perguntas aqui que me salpicaram no espírito, conforme você ia falando, professor. Mas, automaticamente, por amor à eficiência, eu passo automaticamente a palavra para o professor Marcelo Harger, para que ele responda a seguinte pergunta. Qual o limite da atividade jurisdicional de controle das ações e omissões administrativas no combate à pandemia? Professor Marcelo, vamos ter uma caça às bruxas aí ou não? O que é que Vossa Excelência nos diz? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito pelo IPDA para poder participar desse painel e de parabenizar a diretoria do IPDA por não deixar passar esse ano de pandemia, né, por garantir a realização do nosso evento, ainda que de forma online. Eu sei que isso deve ter sido um trabalho gigantesco, um trabalho hercúleo, porque organizar um evento dessa magnitude, ainda mais de forma online, realmente, e pela primeira vez, né, então é tudo inédito para nós, né? E eu tenho certeza que
que o professor Maurício e toda a diretoria do IBDA se esforçaram muito para que isso acontecesse, estão todos de parabéns. Bom, qual o limite, né? Quando se fala nessa pandemia atual, eu creio que só tem um único ponto de consenso. Qual é o único ponto de consenso? É que atinge a todos. Porque nem mesmo se sabe como a pandemia atinge a cada um. Então, de um modo geral, nós vimos que foram feitos dois tipos de defesa, né? Uns entendiam que deveria haver um fechamento total de comércio, escolas, indústrias, e, de fato, indústrias e comércio foram fechados. Santa Catarina, por exemplo, nós tivemos um lockdown total já na primeira quinzena de março, que durou até abril. Fronteiras do estado foram fechadas, fronteiras municipais foram fechadas, e outros que defendiam que somente aqueles com maior risco, né, deveriam ficar isolados em casa. E aí surge uma pergunta, né? Surgem algumas perguntas, né? O que deveria ser feito? Como? Por quem? O que deveria ser feito? Nesse aspecto, eu creio que o legislador brasileiro até andou rápido ao editar a Lei 13.979, em fevereiro, prevendo algumas medidas, dentre elas o isolamento, a quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação e outras medidas. Então, o legislador brasileiro foi bastante rápido nesse sentido, foi bastante extenso. Mas, ao prever essa série de medidas, o legislador também previu o seguinte, que somente essas medidas poderiam ser determinadas com base em evidência científica, em análise sobre as informações estratégicas em saúde e que deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Né? Ou seja, aí vem o primeiro elemento de controle possível pelo judiciário, que é essa análise da discricionariedade técnica, né? Ou seja, para que se determine qualquer uma dessas medidas, é necessário evidência científica, é necessário uma análise estratégica e se limitar ao mínimo necessário à proteção à saúde. A pergunta como, né, ela só pode ser respondida por intermédio de lei, porque no direito brasileiro apenas a lei pode ser fonte de criação de limitação à liberdade e à propriedade. E por quê? Qual a autoridade competente? O Supremo Tribunal Federal decidiu que nessa matéria haveria uma competência comum de todos os entes federativos e competência legislativa concorrente. Ele acabou focando, privilegiando uma competência dos estados e municípios para tratar de questões referentes à pandemia. E quando ele previu quando o Supremo Tribunal previu que os estados e municípios deveriam ser os principais responsáveis por atender as questões atinentes à pandemia, sem querer, o Supremo Tribunal Federal acabou deixando a legalidade e a constitucionalidade das medidas para um segundo plano, porque estados e municípios começaram a tomar decisões dos mais diversos tipos, restringindo liberdade e propriedade, por decreto. O estado de Santa Catarina, ele, no dia, inclusive, que foi anunciado, né, o decreto que determinou o lockdown, havia a junção do presidente da Assembleia Legislativa,
do chefe do Ministério Público Estadual, do chefe do Poder Judiciário Estadual, onde parecia que todos estavam concordando com aquele decreto, né, embora o decreto tivesse, em muitos aspectos, uma constitucionalidade duvidosa. Né? Por quê uma constitucionalidade duvidosa? Porque ele ia além dessa legislação federal, que previa, quando falava em quarentena, a restrição de atividades. Mas, obviamente, quando se fala em restrição de atividades, o que se procura dizer, o que se quer dizer, não é paralisar toda e qualquer atividade, mas sim a restrição de atividades potencialmente causadoras de perigo. E vejam que, ao decretar-se lockdown, como se fez em muitos estados, muitos municípios, você tem uma situação de certeza e uma situação de incerteza. Né? Por que uma situação de certeza e uma situação de incerteza? Porque o dano das medidas adotadas pelo lockdown, fechamento do comércio, em Santa Catarina, eu creio que foi o único estado que fez isso, que impediu o transporte coletivo urbano de funcionar. Né? Então, o governo do estado impediu o transporte coletivo urbano, que é de competência municipal, de funcionar. Né? O dano é evidente quando se faz isso. Né? Mas até o momento não se sabe com exatidão qual é a eficácia do lockdown, porque não há estudos suficientes dizendo o quanto modifica. Né? A lei, obviamente, que permitiu restrição de atividades, não permitiu que se paralisasse tudo. Né? Como dispõe a própria lei federal, é preciso uma noção de razoabilidade, de proporcionalidade, é preciso verificar que se as medidas estão na estrita necessidade do atendimento à saúde pública. Vejam que é diferente você impedir uma pessoa infectada de sair de casa e promover o fechamento da indústria e do comércio de um estado inteiro. E a motivação para isso foi genérica. Ela não foi uma motivação palpável, pelo menos a motivação palpável não foi trazida a público. E vamos lembrar, seria preciso o quê? Primeiro, base em evidências científicas. Segundo, análise sobre informações estratégicas em saúde. E terceiro, uma limitação no tempo e no espaço ao mínimo necessário à proteção da saúde pública. E eu confesso que, ao menos em Santa Catarina, e eu creio que tenha sido assim em grande parte dos estados, não houve, aparentemente, muita base científica para o que se fez. Né? Eu, por exemplo, ingressei com uma ação judicial objetivando que empresas de ônibus em Santa Catarina voltassem a funcionar, dentre os vários argumentos foi de que havia competência municipal privativa na matéria, pelo artigo 30, inciso 5º da Constituição. Inicialmente conseguia eliminar e depois a liminar foi cassada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A argumentação do Estado foi o quê? Foi de que os estudos demonstram. Mas quando você olhava o anexo de documentos, né, trazido pelo Estado de Santa Catarina, não havia nenhum estudo específico sobre a propagação da doença do coronavírus em transporte coletivo. O que havia era uma mera declaração do secretário da Saúde, uma declaração de 2 páginas, dizendo que o transporte coletivo ele faz com que o coronavírus prolifere. Né? E vejam que em alguns municípios tentaram obter bases científicas. Por exemplo, o município de Joinville, ele começou a testar a população, né? Começou a fazer testes, inclusive nos terminais de ônibus, aqui na minha cidade. Quando ele fez esses testes, começou a se verificar
que os testes não eram exatos, tinha uma grande margem de erro no teste, né? Houve diversos casos de pessoas que testaram em um momento, dava positivo, testavam em outro momento, dava negativo o teste para o coronavírus, né? Mas aí o que aconteceu? Como os testes estavam sendo feitos nos terminais, né? Quando se fechou, a conclusão que se chegou foi o seguinte, foi de que o transporte coletivo, quando funciona, traz mais disseminação do coronavírus, porque os casos começaram a aparecer a partir do funcionamento do transporte coletivo. O que se fez, fechou-se o transporte coletivo de novo na cidade de Joinville, agora por decisão municipal. Pois bem, pararam realmente de crescer os casos identificados de coronavírus, mas é que pararam de testar também, né? Então, como pararam de testar, porque os terminais estavam fechados, é lógico que ia diminuir, né? Então, ou seja, o que eu estou procurando demonstrar é que a base técnica, especialmente em estados e municípios, ela foi, no mínimo, duvidosa para adotar as medidas, né? Nós tivemos um caso de uma construtora em uma cidade litorânea que tinha 500 funcionários, e ela fez lá um teste, ela precavida, resolveu pagar o teste para os próprios funcionários e constatou que 10% dos funcionários tinham Covid. Dos 10%, né, eram em torno de 50%, apenas 3 tinham sintomas, o resto não tinha sintoma. Então, eles avisaram a população, quando avisaram, aliás, a população, os órgãos públicos, né? Quando avisaram os órgãos públicos, por conta do teste da empresa, paralisaram toda a construção civil no município, né, por conta do teste de uma empresa que já havia segregado aqueles funcionários, já havia mandado ficar em casa, né, e isso em Santa Catarina, pelo menos, foi uma coisa tão incrível que entre as primeiras profissões a serem liberadas do lockdown estavam cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures, depiladores, massagistas, podólogos, entre outros. Qual é o racional em se liberar primeiro essas profissões do que outras profissões, né? Junto com essas pessoas, liberaram-se os profissionais autônomos, né? Advogados, contadores, de modo geral, jardineiros, limpadores de piscina, cozinheiros, faxineiras, empregados domésticos, encanadores, né? Ou seja, fica a impressão de que, pelo menos no estado de Santa Catarina, onde eu estudei a questão, mas conhecendo o Brasil, eu creio que não tenha sido de modo tão diferente, né? Esses estudos não foram feitos com critérios. E aí, de um modo geral, o judiciário, quando se tratou do coronavírus, do Covid, ele optou, de um modo geral, por não ingressar nas questões, né? Por exemplo, nós tivemos algumas ações em São Paulo sobre bloqueio de estradas, né, por municípios. Não queriam deixar que o Ministério Público, na verdade, ingressou com ações, alguns municípios também, que queriam bloquear as estradas para não permitir que outras pessoas tivessem acesso àqueles municípios litorâneos, né? E essas decisões foram cassadas pelo Tribunal de Justiça, né? O Tribunal de Justiça também, de São Paulo, que me consta, eu não sei se isso ficou mantido, né? Teve suspendeu uma decisão de primeiro grau que proibia cultos religiosos. Ou seja, o judiciário, quando fez isso, disse, olha, não é o caso de nós nos manifestarmos sobre essa questão, né? Por outro lado, o judiciário também, ele optou por não analisar as questões de interferência na liberdade dos cidadãos. E vejo que no Brasil, um país como o nosso, toda interferência na liberdade deve ser analisada com grande rigor, porque nós temos um país com forte
tendências autoritárias. Nós tivemos casos, por exemplo, de restaurantes que tentaram abrir por intermédio de ações judiciais, o judiciário negou. Nós tivemos uma grande loja, um centro que queria reabrir o seu centro de distribuição, o judiciário negou também. Nós tivemos ações tributárias que objetivavam postergar o pagamento de tributos. Algumas delas foram deferidas em primeira instância, mas o judiciário também, de um modo geral, os tribunais acabaram por indeferir essas liminares. Eu tive especificamente uma liminar concedida em primeiro grau para o retorno do transporte coletivo urbano, que foi cassada pelo Tribunal de Justiça. E quais foram os argumentos nessas questões todas? De um modo geral, o que se disse foi o seguinte: olha, existe a pandemia e a pandemia traz consigo uma situação que é uma situação sui generis, então o Estado pode adotar qualquer medida que seja, existe a supremacia do interesse público sobre o privado e, logo, essas medidas todas são válidas. Professor Marcelo, encaminhando para o final, tendo em visto o tempo, para que a gente possa prosseguir as perguntas. Pois bem, o problema é que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado não retira a importância do direito à liberdade, porque também é do interesse da coletividade a contenção da liberdade estatal. Veja que não se pode restringir um direito fundamental por decreto. Se o lockdown não foi autorizado pela lei geral, ele não poderia ter sido instituído por decretos municipais e por leis. E tampouco sanções, como foram instituídas por decretos, poderiam ter sido feitas. Ou seja, se não foi instituído por lei, não pode instituir por decreto. E os administradores públicos que instituíram essas sanções por decreto, que agiram fora dos padrões, eles deveriam ter sido reprimidos pelo ordenamento jurídico. Para encerrar, gostaria de dizer que, segundo minha visão do direito, o Estado de Direito é uma condição permanente. E ele não pode ser deixado de lado por uma justificativa política, pragmática, por mais aparentemente convincente que seja, porque isso abre a porta para o autoritarismo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo. E agora eu vou pedir, se vocês, professor Marcelo, professor Aélida e professor Marcelo, se pudessem deixar o microfone aberto. Agora vamos começar uma sessão de realmente um debate. Se nós tivéssemos, viu, professor Marcelo, naquelas nossas mesas do Congresso, antigamente, era todo mundo um olhando ali, olho no olho, pegando, claro, não cortando a fala do outro, mas um processo mais dinâmico, que acho que os microfones abertos, eles permitem isso. Nós tivemos algumas perguntas encaminhadas pelos congressistas, e que, tanto aqui eu cito nomes, a doutora Érica Capella, doutor Paulo Dutra, dentre outros, que eu vou tomar liberdade, de alguma maneira, sintetizar, fazer uma amarração, inclusive, em prestígio aos congressistas. Uma das perguntas foram direcionadas para vários dos palestrantes, mas eu vou, digamos, despersonalizar. Eu vou dar a publicidade para dizer que é uma pergunta que vai ser levada ao debate. Uma das questões que consta, que está permeando um pouco as perguntas da Érica, tanto quanto do Paulo, é o seguinte ponto. Veja, falou-se na necessidade de um novo modelo de controle. O professor Marçal bem colocou, né? A necessidade de ausência de licitação é algo que ele não tutela interesse público. De outro lado, falou-se do controle qualitativo que foi levado em consideração pela doutora Hélida e que deságua no problema do controle judicial que o Marcelo acabou tratando. Uma das perguntas que se faz, aqui eu vou juntar umas duas ou três para levar debate, é qual que é o efetivo controle, inclusive, diante da LINDB? Quer dizer, será que nós temos a possibilidade de implementar um controle, ou, melhor dizendo, constranger o controle atualmente realizado à luz da LINDB, se isso é possível ou não? E, além disso, qual seria o modelo de controle, é que eu faço um arremate numa das perguntas que foi lançada pela Hélida, diante de uma ausência de visão de cidadania, porque a doutora Hélida colocou o seguinte, tem que haver controle social. As pessoas não fazem controle social. Não existe controle social. Quem já ligou para o seu deputado, senador, quem acessa a lei de acesso à informação, então, imaginar que haja um controle social com uma forma de participação no Brasil é uma coisa
Não existe. Quem ligou para o seu deputado, quem ligou para o seu senador, isso é praticamente inviável, não faz parte da nossa cultura. Então, eu amarro as seguintes colocações a todos. Qual modelo de controle que nós podemos adotar, tendo em vista que, não dá para fazer esse controle prévio porque a população não faz, mas os órgãos de controle também não vai fazer. É impossível fazer esse controle prévio total. Então, diante dessa perspectiva, da ausência de uma participação popular do controle prévio, na edificação das políticas públicas, tendo em vista que nós não temos um modelo de controle que vai se mostrando deficitário, que foi a colocação do professor Marçal, e que vai encontrando gargalos judiciais, e que o Tribunal de Contas e os tribunais de contas acabam sendo pouco pedagógicos e muito mais punitivos, eu faço a pergunta, qual que é o modelo que nós podemos edificar nesse pós-crise? Inclusive, força da ideia de segurança jurídica que a Lindbe traz. O que vocês pensam disso, professor? Vamos começar, mas é aberto, tá? O professor Marçal pode falar, alguém levanta a mão, pode fazer assim, levantar a mão mesmo, que eu já olho aqui, e aí os outros olham, para que aí já possa fazer as suas considerações. Professor Marçal, e aí? Qual que é a solução para isso, então, hein? Bom, eu, depois de tanto tempo convivendo com o direito brasileiro e vivendo esta vida, eu não tenho muita ilusão no tocante à construção de inovações legislativas radicais e que propiciariam uma nova Constituição. Então vamos mudar a Constituição, vamos mudar a lei de licitações. Ou seja, a gente já viu que isso não dá certo. Não é assim que nós mudaremos a sociedade brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. A ideia de que você teria uma solução mágica, o modelo de controle está na minha cabeça aqui. Ó. Eu vou fazer assim, 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 pronto, resolveu o problema do Brasil. Isso não existe. Então, nós temos um processo social que precisa ser vivenciado e continuado. Talvez eu tenha há muito tempo afirmado, convicção profunda, que o problema brasileiro essencial é a falta de democracia, entendida a expressão democracia numa acepção muito ampla de uma vida democrática, não apenas na dimensão política, mas em todas as suas dimensões. Portanto, nós brasileiros não somos democráticos e essa ausência de experiência significa, inclusive, uma limitação da cidadania, e isso se traduz num individualismo marcante que permeia todos os âmbitos da atividade pública e privada. Então, essa é uma constatação, e não se resolve isso por meio de um modelo mágico decretando que todos são cidadãos e que têm os poderes e os deveres decorrentes. Então, a minha ponderação é a seguinte: eu acho que é necessário experimentar, viver a democracia. A constatação, essa é uma evolução. Os demais países chegaram ao ponto que chegaram. Não adianta a gente querer importar esses modelos, porque eles foram construídos a partir das vivências. E a vivência brasileira é esta de enfrentar as dificuldades, conhecer as dificuldades e tentar, a partir disso, um aperfeiçoamento. O que eu, portanto, vou dizer não tenho nenhuma ilusão de uma criação de algo radicalmente novo. A minha proposta é a identificação disso e um processo de não revolução, mas um processo de reforma que vá incorporando os destaques do passado, do Decreto-Lei 200, como a doutora Hélida destacou com tamanha precisão e com tamanha profundidade, que cumprir a lei, é cumprir a lei, não adianta nós termos essa ilusão. Portanto, a minha resposta é necessária muita paciência e muita resistência e resiliência. Não vejo a possibilidade de outra solução. No entanto, é possível o aperfeiçoamento? É possível. É necessário o aperfeiçoamento? É necessário. Eu tenho insistido e vou dizer de novo. Eu acho que esse modelo de concepção, de eliminação da participação popular, da participação da sociedade, esse tipo de concepção não dá certo. Como você faz isso? Você tem de verificar mecanismos que permitam eu tenho insistido, a competição na contratação com a administração pública. É essencial aumentar a competição. Para aumentar a competição é preciso o quê? É preciso uma série de soluções de modificação do direito positivo. Inclusive, eu acho que o modelo de precatório é um modelo absurdo. Ou o Brasil acaba com o precatório, ou o precatório acaba com o Brasil. Não tem como você eliminar a corrupção tendo precatório. É muito difícil. O Brasil não quer eliminar precatório.
os prefeitos, os governadores não querem eliminar precatório. Essa situação de responsabilização dos agentes podia começar pela questão do precatório. E por quê? Porque precatório, as prerrogativas da administração pública acabam sendo utilizadas para fins espúrios. E essa é a questão. Não adianta você dizer, olha, o interesse público justifica isso ou aquilo. Na prática, o Joãozinho, que está no poder, vai praticar uma conduta que é reprovável. E você tem de, portanto, tentar encontrar mecanismos para isso. Portanto, a minha solução, minha proposta é ampliar os mecanismos de igualdade entre a administração pública e particulares, de modo a permitir que o particular decente contrate com a administração. Não é possível se ficar com essa situação em que uma empresa altamente qualificada não contrata com a administração pública porque ela simplesmente diz: eu não vou correr o risco de não ter pagamento, de frustração, de cronograma, etc. e tal, e ir para o Poder Judiciário, contratar um advogado para o Poder Judiciário para ganhar uma causa para entrar em precatório. Ou então ser instado a pagar corrupção, que, muito embora algumas pessoas digam que acabou, não acabou, não. E ninguém levantar a mão aqui, nem a doutora Érida, nem o Marcelo, pode levantar. Então, Marcelo, nós vamos ceder, obviamente, nós somos pessoas, além de educar, vamos ceder a palavra à doutora Érida para que ela primeiro faça as considerações, depois você, né, Érida? Por favor, fale aí. É interessante a provocação, Maurício, a partir também da fala do professor Marçal. Realmente, eu sempre também provoco isso. Para problema antigo e complexo, se a solução fosse fácil, ela já teria sido aviada. Não existe solução rápida e milagrosa. Eu até percebo muito no cotidiano das prestações de contas que chegam, o universo de consultores que tentam inventar soluções milagrosas e que recorrentemente tendem à fraude, né? Mas o debate que a gente fez, quando eu suscitei a transparência como principal filtro de legitimidade, não foi uma perspectiva ingênua ou quixotesca de depositar apenas no controle social seu principal papel. Na verdade, é de, a partir da transparência, criar os constrangimentos adicionais para qualificar o dever de motivação. O meu ponto de partida é retomar o dever de motivação numa perspectiva bastante mais sofisticada e conteudista mesmo, sabe? A gente tem que obrigar a motivação em relação ao dever de aderência do executado em face do planejado. Como eu disse e repito, a origem da corrupção está na fragilidade do planejamento. Esse déficit republicano a que o professor Marçal se referia, me parece, inclusive, essa falta de pactuação de um caminho comum. O caminho do dinheiro público, do jeito que ele foi pulverizado durante a pandemia, pulverizado literalmente. Vocês viram como que se expandiu os repasses aos municípios, sobretudo na reta final do processo, da entrada do processo eleitoral. Nós pulverizamos o trato do dinheiro público sem evidência científica de que seria o melhor, inclusive do ponto de vista de estrutura logística, de distribuição daquilo que precisava ser comprado. Precisava de EPI, precisava de testes PCR, precisava de medicamentos anestésicos, kits anestésicos, e isso quem tinha poder de escala, quem tinha capacidade de ordenar a distribuição no território, inclusive pela pactuação federativa na CIT. CIT é a Comissão Intergestores Tripartite do SUS, a governança capaz de atender àquilo que é a União, é o Ministério da Saúde. Diluir a transferência dos recursos de forma absolutamente paroquialista, né? Da forma como foi feita, não enxergar de fato aquilo que seria o levantamento de necessidades e atendimento real, né, do enfrentamento da pandemia. De novo, o problema do patrimonialismo na forma como Weber o apresenta. A gente precisa resgatar, inclusive concordo totalmente com a perspectiva do professor Marçal, a dimensão do cumprimento da lei. Talvez, mais do que nunca, a gente tem que voltar a ser weberiano nessa perspectiva da dominação racional legal, não governo de homens, governo de leis. Leis antigas que são descumpridas e, assim, a gente fica toda hora reinventando a roda. A gente fica toda hora apostando em soluções miraculosas que só ampliam esse patrimonialismo. E aí me permita, professor Maurício, a dimensão que eu falava com os meus alunos da UFMG quando lá estava como professora da Faculdade de Direito, da Vetusta Casa, né, de Afonso Pena. Ninguém melhor controla o concurso senão o candidato, ninguém melhor controla a licitação senão o licitante. Devolver um pouco o ônus do controle para a sociedade
inclusive diminuir esse trato um tanto infantil que a sociedade tem com os órgãos de controle. Eu sempre brinco, e olha que eu falo na condição de membro do Ministério Público, não tem um promotor em cada esquina, não tem um juiz da capa preta em cada esquina, não tem um fiscal em cada esquina, não tem um policial em cada esquina. É inconcebível a sociedade permanecer tão infantil, se ausentando de uma dimensão que é profundamente constitutiva da democracia. Quem delega poder tem que ser capaz de fiscalizá-lo. A gente precisa fazer, sim, esse processo lento, doloroso, absolutamente indelegável de maturidade democrática, de devolver ao cidadão o que lhe cabe. Debater o ciclo orçamentário, por complexo que seja, tem que ser um processo, sim, na medida do possível, devolvido aos cidadãos. Ainda que sejam algo paulatino, ainda que sejam algo na forma, inclusive, de indução de comportamentos, a ideia de nude serve a isso, mas a gente precisa evoluir. Eu falava, professor Marçal, na época que teve a denúncia do escândalo da merenda escolar aqui em São Paulo, de desvio dos recursos da merenda escolar, que o meu sonho era que os alunos das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, esses que têm celular e têm aplicativo para tudo, pudessem controlar a entrega, a qualidade e a margem, efetivamente, de desvio de preço, como uma cláusula remuneratória de desempenho proporcional. É claro que não ia ser correspondente ao total, mas uma pequena parte do valor contratado tem uma cláusula de desempenho a partir da avaliação dos próprios estudantes. A ideia de gestão à vista, em que os próprios estudantes consigam induzir esse controle. E hoje a gente faz controle de preço nesses sites, nesses marketplaces. A gente precisa caminhar para devolver aos próprios interessados a participação no processo de controle. Não é fácil, mas é o caminho, a gente tem que sinalizar para ele. É nesse sentido que concordo totalmente com o professor Marcelo. O Marcelo falar só, isso envolve, se o Maurício me permite, isso envolve a necessidade de a própria administração pública compreender que ela não pode ter uma visão autoritária, ela tem que permitir e dar oportunidade e chamar a população para isso. De modo genérico, no entanto, a autoridade é a autoridade. Ela não admite a participação. O aluno que vai reclamar para o diretor, ele é visto como um entrave. O sujeito que entra com recurso contra o resultado da licitação é visto como um entrave. A administração pública diz, eu mando, eu sou autoridade e você não me atrapalhe. Se você, cidadão, você é subordinado, você não pode se manifestar. Então, tem que mudar isso também. Eu só vou fazer uma observação antes de passar para o Marcelo, mas é um dado interessante. Essa visão autoritária não é do direito, são das pessoas. Lá na faculdade, professor, eu não sei se aconteceu com você, mas os alunos perguntam, professor, eu posso interpor o recurso contra o resultado da prova? Eu digo, mas por que não poderia? Você não é na faculdade de direito? Mas o senhor não vai me perseguir, né? O senhor vai ficar chateado. Então, aquela ideia, porque se eles faziam a pergunta, é porque, viu, Hélida, eles tinham temor, porque eles imaginavam que o recurso era uma afronta. E esse tinha um processo paulatino, professor Marçal, vou já passar a palavra ao Marcelo, mas é que é o seguinte, este processo de construção de uma visão cidadã, ele realmente é paulatino e passa por um despojamento dessa visão autoritária. E a lei, a despeito de realmente não poder mudar o comportamento humano, mas ele é um fator de indução do comportamento, a certeza de que a lei ela vai ser fiscalizada, ela vai ser aplicada. Por quê? Aqui em São Paulo, eu não sei se era dessa época quando você fez o mestrado e doutorado aqui, professor Marçal, mas tinha o Jânio Quadros, que o Jânio Quadros ele passou a obrigar as pessoas a pararem antes da faixa. E ele colocou um guarda em cada esquina, e aí, paulatinamente, eu não sei se vocês são dessa época, ele botava um guarda, você parava, e o Jânio ia lá e saía multando as pessoas, e aquilo virou uma cultura da multa, e todo mundo passou a respeitar. Hoje, em São Paulo, você não precisa mais ter o guarda, porque as pessoas, paulatinamente, aquilo ficou incorporado à cultura. Então, é certo que a lei não muda o comportamento, mas a certeza de que ela vai ser aplicada adequadamente é, sim, um indutor de comportamento. E esse déficit de participação, viu, professor Marçal, eu já passo aqui a palavra ao Marcelo, é realmente muito grave na administração pública, porque sob a capa do interesse público comete-se abuso, mas também sob a capa do interesse privado também se comete abuso, como, por exemplo, você tem o quê? Quando você tem a prática de dumping, quando você tem a formação de cartel, o abuso existe independentemente da capa que há por trás. E essa cultura da participação popular, ela é muito incipiente no Brasil. Veja que só agora, professor Marcelo, a gente fala em análise de impacto regulatório. E ainda de modo incipiente, né? Porque quantas vezes, às vezes a administração demora, digamos, gasta tintas e tintas para demonstrar porque não precisa fazer análise de impacto regulatório.
fazer uma brincadeira com a Hélida aqui, que não é esse o caso, mas às vezes vem um parecer do Ministério Público no processo, diz 14 laudos, nossa, maravilha. As 14 laudos para dizer que ele não precisa se manifestar. Quer dizer, às vezes você gasta uma tinta gigantesca para dizer que você não precisa se manifestar, quando, na realidade, justamente, isto revela um déficit de participação. Marcelo, o que você acha disso? Olha, eu na verdade, eu queria fazer coro ao que o professor Marçal falou sobre as prerrogativas da administração e os problemas que isso gera. Porque uma coisa que eu observo no Brasil é uma situação bastante peculiar, que é a seguinte. Veja que nós temos, todos vemos casos, né, de pessoas que contratam com a administração e superfaturam o preço e que essas pessoas são punidas, né? Mas vejam que não pagar o que você contratou é um ilícito da mesma maneira do que você pagar a mais do que você deveria ter pago. E, de um modo geral, os administradores públicos não são punidos por não pagar. Eu, pelo menos, nunca vi, né, uma punição de administrador público por não pagar, por fazer um contrato que sabe que não vai cumprir, né? E essas prerrogativas acabam gerando um problema de que é mais ou menos assim, né? Se ele não é punido por não pagar, fica muito fácil você não pagar, vender uma dificuldade para depois vender uma facilidade, né? Você cria uma dificuldade para vender uma facilidade. Então, eu acho que as prerrogativas da administração pública, embora justificáveis teoricamente, mas na prática, no Brasil, elas não têm servido a um bom propósito. É isso que eu tinha para dizer. Vou fazer uma observação, acabei de tocar, ao meu juízo, fazer aqui uma contraposição, elas têm sim uma justificativa, com todo o respeito, Marcelo, mas é que o problema são as pessoas, não são a prerrogativa. Você tem abuso no regime privado, você tem abuso no regime público, e abuso não depende do regime jurídico, mas depende das pessoas. Você tem abuso de toda sorte. Basta ser no CAD, basta ser na Senacom para ver a quantidade de abuso que existe na iniciativa privada, como também existe na iniciativa pública. O problema não é da prerrogativa, o problema é das pessoas, que é a colocação que o professor Marçal colocou, que a Hélida também colocou, é a ausência de cidadania. E a grande dificuldade é como é que você consegue abreviar isto de modo, digamos, efetivo. Então, esse é um baita desafio. Esse é um baita desafio. E você acha que passa, professor Marçal, pela supressão das supostas prerrogativas do Estado? Você acha que o caminho seria isso? Eu acho o seguinte, que quando você verifica que tem uma ordem jurídica, uma disciplina jurídica que não funciona bem, seria aconselhável que você tentasse aperfeiçoá-lo. A minha ponderação tocante por exemplo, a questão do regime de precatórios ou as prerrogativas, ela se relaciona à necessidade de uma restrição para evitar o seu uso indevido, assim como você passa no tocante às práticas abusivas da iniciativa privada. E a minha ponderação, portanto, é que o Tribunal de Contas, doutora Hélida, professora Hélida, nunca puniu ninguém por ter deixado de pagar tempestivamente a fatura devida. Ou seja, se o sujeito pagou antes do momento devido, ele é punido. Se ele pagou depois, ele não é punido. O Tribunal de Contas supõe que a violação ao interesse do particular não envolve uma violação aos deveres do cidadão, do funcionário, e não interessa ao Tribunal de Contas esse tipo de controle. Mas a minha ponderação só é a seguinte, Maurício. Eu acho que é necessário estabelecer um regime mais estrito para o exercício das chamadas prerrogativas extraordinárias e, eventualmente, reservar as prerrogativas extraordinárias para hipóteses em que elas se façam necessárias. Para você comprar lápis, por que você precisa ter prerrogativa extraordinária para comprar lápis ou para comprar água mineral, etc.? Então, a minha ponderação é essa. Você tem de restringir as hipóteses de prerrogativas extraordinárias nos casos que elas sejam necessárias, como é, aliás, na maior parte dos outros ramos dos outros países. Hélida, você levantou a mão. Eu fui provocada tanto por você, levantou Maurício. A mão para descer ou não? Não,
Não, você me provoca sobre o parecer de 14, 19 laudas, só para falar que não vai manifestar. E agora o professor Marçal traz a questão dos precatórios. Bom, eu sou de uma perspectiva do Ministério Público de Contas que quer essa visão da máxima eficácia dos direitos fundamentais. Inclusive, tenho questionado muito o trato instrumental da LRF como se fosse um fim em si mesmo. Né? Então, assim, meios e fins, essa dimensão primária da própria noção de administrar tem que ser resgatada, inclusive nesse momento de crise fiscal. Bom, então, e isso, para te falar dos meus pareceres, eles são, tanto quanto possível, sim, enfrentando os problemas. Sobre a questão dos precatórios, professor Marçal, esse debate, inclusive, tem que ser retomado dentro do Congresso. Quantas emendas à Constituição prorrogando? O trato dessa forma de dívida consolidada na verdade, um desrespeito profundo a esses credores. A gente não faz o debate da dívida pública com a seriedade que deve em relação aos credores de precatórios. Agora mesmo, quando o governo quis buscar uma fonte de custeio para a renda básica emergencial ser prorrogada, de novo, fazendo um esvaziamento do cumprimento do pagamento de precatórios. Então, o regime jurídico dos precatórios realmente merece ser revisitado, e aí me dá uma indagação interessante, de novo, do ponto de vista da motivação, de por que não se questiona a proteção imensa que há, por exemplo, sobre as operações compromissadas, e ontem foi aprovada no Senado a ideia da autonomia do Banco Central e depósitos voluntários. É uma forma de dívida que tem uma liquidez imediata que não é dada aos precatórios. A gente precisa fazer as correlações do custo de oportunidade. Os economistas trabalham muito a ideia de custo de oportunidade. E nós não o fazemos adequadamente quando exigimos motivação em relação aos precatórios. Nós temos aí uma zona muito cinzenta e volumosa de recursos públicos indo para essa gestão da política monetária, de liquidez, que não é trabalhada pelo direito administrativo do ponto de vista de motivação e nem pelo direito financeiro. Adiamos os credores de precatório, mas pagamos regiamente essa ideia de gestão de liquidez na política monetária. Esse é um debate complexo, mas que a gente não pode se ausentar de fazê-lo. Por quê? Porque custa a capacidade fiscal de quitar precatórios, por exemplo. A minha ponderação é a seguinte, eu acho que é impossível se resolver da noite para o dia o problema precatório, mas a primeira forma de resolver é reduzir a continuidade do problema. Ou seja, é necessário estabelecer um regime de responsabilização direta e de limitação da autonomia da autoridade estatal para produzir novas dívidas precatórias. Você vai ter que pagar as anteriores, mas se você continuar aumentando o teu estoque de precatório de um modo contínuo, obviamente o problema não vai se resolver nunca. Então você tem que estabelecer uma solução em que, por meio de inovação legislativa, se estabeleça que não é possível haver novas dívidas, não se admite dentro da ordem jurídica a realização de novas dívidas que surjam com novos precatórios. Você tem que encontrar um modo de... Por quê? Porque você presume que quando você tem um precatório, houve uma prática abusiva da ordem jurídica. A administração pública violou a ordem jurídica, tanto que houve a condenação. Portanto, é fundamental que a administração pública não viole mais a ordem jurídica. E, sob esse ângulo, a prática do ilícito por parte da administração é um dever, a repressão a isso é um dever de Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não pode dizer assim, não, ele não pagou, azar do particular. Não, o particular vai entrar com uma ação em juízo, vai obter uma condenação e tem um enorme de uma conta que vai ser aumentada com juros de um modo que é em tese, o melhor investimento possível, vai aumentar essa dívida de um modo absurdo. Portanto, nós temos que resolver o problema do precatório. Isso. Professor, concordo, desculpa. Não, pode falar. Nós já estamos estourados no tempo aqui, mas a gente só vai estourar um pouquinho mais, mas só bem pouquinho. Não, é porque essa provocação do professor Marçal, ela me lembra, inclusive, o problema das obras paralisadas e novas obras, enquanto a gente deveria assegurar custeio para as obras em andamento. É a mesma perspectiva, é o mesmo problema. A gente fazer com que o gestor fique adstrito ao limite, né, do que já tem de estoque de precatório, e porque ele se torna um compulsivo descumpridor do ordenamento, os tribunais de contas acomodam isso junto com o próprio Congresso. De novo, repito, não é só a estrutura dos tribunais de contas que acomoda, é também o parlamento que acomoda. Né? A gente precisa trabalhar esse caráter recalcitrante do descumprimento da lei. Por que novas obras? Por que esse assédio de novas obras se tem o artigo 45 da LRF que tem uma baliza equivalente ao que o senhor propôs?
Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão sistemática, inclusive, de novo, dentro da ideia de ordenação legítima de prioridades no ciclo orçamentário. Se há um caminho a seguir, Maurício, é a ideia de motivação do executado conforme planejado e disputar o conceito do que seja ordenação legítima de prioridades, seja no trato dos precatórios, seja no trato das obras e mesmo no enfrentamento das demandas para as políticas públicas. Obrigada e desculpa. Eu vejo que são dois componentes distintos, né? A Hélida pega mais a figura da motivação congruente, motivação que revele. O professor Marçal, junto com o professor Marcelo, toca no tema que já é uma visão antiga, né, professor Marçal? A questão do professor Oswaldo Aranha já falava que não há nenhum problema do Estado usar o regime jurídico privado para o atingimento das suas finalidades, né? Não há necessidade de sempre o uso das prerrogativas públicas, que eu estou de pleno acordo. Eu acho que foi extremamente profícuo o nosso debate. Nós podemos continuar já tomando o painel seguinte, né, mas certamente desagradando alguns, né? Tanto o público, né, que também ouviu os outros, mas também como os próximos painelistas. O professor Marçal, o professor Marcelo, o professor Hélida, foi, e digo isso em nome de todos os congressistas, um prazer tê-los uma vez mais na companhia de todos aqui do IBDA, e certamente o professor Marçal, o professor Hélida, é o caso de nós prosseguirmos esse debate enriquecedor numa próxima ocasião. Agradeço muitíssimo a presença de todos em nome do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo.